Bom, então eu vou avançar. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Vamos apresentar já de seguida o painel temático 2, em direção a uma consciência sensível, ou do sensível, em que vamos ter a participação da professora Renata Pitombo, com uma comunicação intitulada O Sentimento do Belo a partir da composição da aparência, e do professor Luís Rodrigues, que nos traz uma comunicação intitulada A Arte, o Espelho, cujo reflexo desperta uma consciência sensível. A professora Renata Pitombo é jornalista, doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia, com pós-doutorado em Sociologia pela Université René Descartes, Sorbonne, professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, instituição na qual coordenou o mestrado em Comunicação entre 2017 e 2019, atua ainda no programa multidisciplinar em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, coordenou o curso de Comunicação e Produção de Moda da Faculdade de Tecnologia e Ciências entre 2003 e 2006, lidera o grupo de pesquisa Corpo e Cultura, autora dos livros Os Sentidos da Moda, A Sagração da Aparência, As Formas da Moda, A Moda numa Perspectiva Compreensiva, entre outros. Tem experiência na área da comunicação, sobretudo em estética da comunicação, com ênfase nas investigações sobre a moda, atuando principalmente nos seguintes temas: moda, estilo, aparência, figurino, corpo, sensibilidade, performance, cultura e crítica. Professora Renata, muito obrigada por estar connosco. Por favor, tem a palavra. Muito obrigada, Idalina. A gratidão é toda minha. Inicialmente, gostaria, né, de agradecer muitíssimo pelo convite, à professora Idalina, ao professor Urbano, parabenizar também o professor André Barata, que está à frente, né, da coordenação do grupo Praxis, ao professor José Rosa, à professora Catarina Moura, e a todos os colegas que estão aqui fazendo as suas intervenções nesse primeiro colóquio sobre cultura e sensível, dois temas extremamente pungentes para todos nós nesse momento. Então, é com muito prazer que estou aqui com vocês, compartilhando algumas das minhas inquietações sobre esse tema. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, um pequeno PowerPoint. Então, o título da minha comunicação, como a professora Idalina já mencionou, é Sensibilidade e Aparição, o sentimento do belo a partir da composição da aparência. Trago esse pequeno resumo logo inicialmente, né, para a gente ter uma ideia de como vai ser o percurso aqui da minha comunicação. Então, a presente comunicação, ela procura reconduzir a beleza ao horizonte hermenêutico de uma comunidade de sentido, a partir das contribuições da estética filosófica, enquanto teoria geral da sensibilidade. Visando as leis da sensibilidade que estão na base da produção e da recepção da beleza, procuraremos compreender como se efetivam os mecanismos de adesão e reconhecimento do belo no universo da composição da aparência. Para tanto, vamos tentar elucidar como se instituem os julgamentos diante da força expressiva das nossas aparições cotidianas, cujo diálogo entre a roupa e a corporalidade configuram plasticidades potentes que geram intensas experiências estéticas. O horizonte investigativo terá como corpus ilustrativo a marca de moda portuguesa Cult e os contributos de autores como Immanuel Kant, Georg Simmel e Merleau-Ponty, Kant e Merleau-Ponty já citados aqui em intervenções anteriores, serão os norteadores para a discussão, privilegiando também uma abordagem filosófica. Então, enquanto introdução, eu acho que a partir, né, das contribuições da estética filosófica, enquanto teoria geral da sensibilidade, a gente vai procurar compreender como somos afetados por alguns exemplares vestimentares e pelos corpos vestidos.
reintegrando a noção de beleza associada não apenas às artes, às belas artes, mas também a esses fenômenos tidos como cotidianos, né, da própria sociedade de consumo e, consequentemente, das nossas aparições. Vislumbramos aí as corporalidades vestidas como um locus investigativo potente em que novos delineamentos, né, do belo e do sensível podem se descortinar. Para o nosso percurso investigativo, a gente está propondo, né, fazer uma incursão a partir de 3 momentos. Primeiro, falar dessa beleza partilhada, essa reversibilidade entre sensibilidade e entendimento. Num segundo momento, priorizar o que eu estou chamando aí a bela aparição, a reversibilidade entre o corpo e a roupa. E num terceiro momento, focalizar justamente na marca de moda Cult, né, em que eu intitulei Cultura da Feminilidade, a composição da aparência da Cult, estabelecendo aí um diálogo, talvez, com a conferência de logo mais, né? Então, para esse primeiro momento, né, a beleza... 30% está acabando. Acho que alguém estava com o microfone ligado. Então, para esse primeiro momento, a beleza partilhada, a reversibilidade entre sensibilidade e entendimento, o nosso interesse são os estados e reações afetivas que uma aparição provoca, né? Principalmente numa situação específica, num contexto singular, ativando nossa sensibilidade a partir desse sentimento do belo, levando em conta a dimensão cultural dessas aparências e reconhecendo-as ao mesmo tempo como produtos e também produtoras da cultura. Para tanto, né, num primeiro momento, faz-se necessário recuperar, ainda que rapidamente, as concepções de beleza que vão comparecer em 2 obras que nos parecem fundamentais para a nossa discussão. A Crítica da Faculdade de Julgar, do Immanuel Kant, e Estética da Comunicação, do Hermann Paré. Né? Essas 2 obras vão subsidiar as nossas argumentações, embora a gente também vá acionar alguns outros autores. Como nós sabemos, né, o tema da beleza ela vai ocupar bastante espaço na obra de Immanuel Kant, que, aliada a essa questão, vai revitalizar, como já foi mencionado aqui pelo professor Urbano, o próprio tema da sensibilidade. Embora muitos insistam em não reconhecer na filosofia kantiana uma certa apologia da sensibilidade, mas, sem dúvida alguma, Kant procura mostrar que a sensibilidade não era apenas uma forma de conhecimento inferior, como argumentava Baumgarten na sua estética, mas sim que a sensibilidade é uma forma de conhecimento diferente, né, da do entendimento. E mais, né, que a sensibilidade envolve diretamente questões relativas ao belo e ao gosto, mas que não encontra-se necessariamente subordinada a essas questões. Acho que é importante a gente assinalar também esse aspecto. No seu empreendimento, como muitos de nós também sabemos, Kant buscou fundar uma teoria do belo e do gosto, concebendo-os como sentimentos válidos para todos, tendo as intuições a priori do espaço e do tempo como fundamentais. Por isso mesmo, o autor rejeita uma teoria estética fundada no sujeito, individualista e privada. Ainda que tenha as bases na intuição, esta se revela válida universalmente, convocando a essa ideia de um sentimento comum. É nesse sentido que ele observa que aquilo que é conforme a regra de coordenação no espaço e no tempo, isso agrada necessariamente a todos e, portanto, é belo. Desse modo, complementa o argumento com a compreensão de que a beleza não é uma qualidade dos objetos, mas um elemento que o sujeito lhe atribui quando os contempla desinteressadamente. Então, esse assentimento comum que o sentimento de beleza evoca encontra-se, de algum modo, ancorado socialmente. São os nossos costumes, hábitos, valores partilhados numa comunidade, num determinado período, que vão fazer com que haja essa convergência em torno do reconhecimento de algo, ou mesmo de alguém, ou de uma paisagem, né, como belos.
Então, o objeto belo, a paisagem bela, a pessoa bela, reconciliam a natureza e o espírito. Eles vão despertar em nós não apenas sentimentos e emoções, vivenciados e reconhecidos por nós, mas também representações intelectuais, né, que são compartilhadas. Assim, reconhecemos, na primeira parte da crítica da faculdade de julgar, esse importante papel da ideia, né, do conceito dos sensus comunes, que dá os alicerces ao juízo de gosto, remetendo a uma comunicabilidade originária dos sentimentos. Aqui percebemos uma aproximação entre a filosofia kantiana e a filosofia merleau-pontiana. Cito aqui, Kant nos remete à condição originária da comunicação enquanto compartilhamento de um mundo e comunhão do sentimento de existência. Do mesmo modo, como Merleau-Ponty nos remete a uma partilha do mundo sensível como ponto de partida da experiência e como ideia mestra da sua própria filosofia, citando Monclar Valverde, 2018. Também é importante assinalar que o gosto ele é concebido por Kant não como um senso comum, ou mesmo como um consenso, né, no sentido de uma convergência e de uma homogeneidade de ideias ou mesmo de opiniões. Trata-se muito mais de pensar o próprio gosto como um sentido comum, né? Um outro órgão dos sentidos, dessa vez coletivo, e relacionado aos sentimentos, antes que às nossas sensações. Desse modo, o próprio gosto pode ser compreendido ele sim como um padrão que vai orientar o julgamento estético particular. E assim vislumbramos essa aproximação entre Kant e Merleau-Ponty quando concebem o sentido estético como um modo em sentir em comum. Esse sentir em comum também estará presente nas argumentações daquele outro autor que nós mencionamos logo no início, o Hermann Paré, sobretudo no seu livro Estética da Comunicação, de 97. O autor reflete com astúcia sobre essa dimensão comunal, a comunicabilidade entre os seres humanos que se institui a partir da relação com os meios de comunicação, sobretudo no capítulo intitulado Comunicar por aísteses. Como nos alerta Paré, a comunicação na nossa época é uma verdadeira obsessão. Ela se tornou um dever social e também um princípio de análise de todo e qualquer fenômeno nas ciências humanas. E certamente essa conectividade que todos nós vivenciamos, né, e a comunhão que é estabelecida pelas mídias, e mais recentemente poderíamos dizer também pelas redes sociais, estamos todos experimentando isso, me parece, trazem-se esse investimento na exibição de si, que vão reiterar essa dimensão sensível. Muita gente aqui se produziu para estar hoje participando desse colóquio, porque nós sabíamos que estaríamos de frente dessas telas, né? E nos vendo, ainda que à distância. Então, certamente, essa exibição de si tem sido reiterada nesse momento em que as redes sociais ganham um certo protagonismo. Também, como nos diria Paré, essa estetização da vida vai gerar uma verdadeira ética do ser em comunidade, né, ao retomar as reflexões kantianas sobre os sensos comuns. Há uma legitimação estética, né, uma transitividade de afetos que se conforma na ideia de uma comunidade afetiva, sobretudo no que diz respeito à fruição do belo. Há uma solidariedade diante do belo, nos fala Paré. E é interessante a gente perceber que, como descreve, né, o próprio Kant, nas suas observações acerca do sentimento do belo e do sublime, o sublime, ele vai nos comover, já o belo, ele nos encanta. Então, o semblante de um homem que se encontra em pleno sentimento do sublime, ele é, por vezes, bastante sério, às vezes até mesmo rígido e assombrado. Ao contrário, a viva sensação do belo se declara por sua esplendorosa serenidade. E Paré também reforça essa distinção entre o belo e o sublime a partir de Kant, assinalando que a comunicabilidade também será diferente em função desses sentimentos. A comunidade afetiva é de solidariedade diante do belo,
e ela se colocará em crise diante do sublime, né? Então, partindo para o nosso segundo momento, né, pensando nessa bela aparição, a gente procura demonstrar essa aproximação entre Kant e Merleau-Ponty, incorporando também a obra zimmeliana. Eu vejo em Zimmel, né, muitos apontamentos que convergem para essa relação da importância da sensibilidade, da reativação desse sensível, pensando também, né, essa centralidade do sensível que está presente em toda a reflexão sobre a percepção na obra de Merleau-Ponty, e por isso mesmo nós entendemos que há uma aproximação entre Merleau-Ponty, Kant, né, que de alguma maneira faz com que ambos defendam, em última instância, como já mencionamos, essa ideia de um modo de sentir em comum. Enquanto Kant buscava, né, definir as condições de possibilidade a priori da experiência como condições prévias, Merleau-Ponty procurava, do seu modo, analisar os enquadramentos históricos e sociais, né, culturais, em última instância, vistos como condições prévias, mas não absolutas. Então, acho que aí a gente vê como esses dois autores podem, né, dialogar, e a gente vê que há um percurso, eu vou tentar mostrar isso, entre Kant, Zimmel e, de alguma maneira, Merleau-Ponty. Também o próprio Urbano Sidoncha, né, vai reconhecer em Kant esse empreendimento de engendrar uma doutrina da sensibilidade inteiramente nova e original, valorizando de forma inteiramente consequente a sua função como fonte redutiva do conhecimento humano. E, do ponto de vista de Urbano, ele pode me corrigir aqui, se eu estiver equivocada, embora haja uma consideração do sensível em Kant, falta-lhe a radicalidade presente na obra de Merleau-Ponty, que atesta não haver mundo inteligível, mas apenas mundo sensível. E aí me permita uma citaçãozinha do próprio Sidoncha, né, em que ele diz: a intenção kantiana de recuperar o sentido dos antigos de estética, que é o que implica correlativamente a reabilitação plena do sensível, parece, na verdade, não ser mais do que a expressão de um projeto adiado ou inacabado. Aqui, Merleau-Ponty, na assunção plena da irredutibilidade epistemológica que o separa irremediavelmente do projeto kantiano, concederá a sua forma última e derradeira. Então, tem um elogio aí, me parece, muito mais da obra do Merleau-Ponty, na sua radicalidade, a partir da visão do professor Urbano Sidoncha. E nos parece que essa ideia de um logos estético que a gente pode identificar de uma forma muito contundente na obra de Merleau-Ponty, destaca um circuito de sentido que se estabelece, que se dá na existência mesma, segundo uma racionalidade plástica e não conceitual. Essa sensibilidade, a própria percepção, portanto, podem ser considerados como agenciamentos corporais, performances que vão exibir o modo pelo qual habitamos o mundo. Nesse sentido, com a obra de Merleau-Ponty, um aspecto importante ganha centralidade, que é justamente esse nosso corpo, né? Assim entendemos o sujeito estético como sujeito de prazer e de pensamento, agente da cultura e da história que sente e procura entender o mundo com e a partir do seu próprio corpo, na conexão com outros corpos. O autor concebe o corpo como meio de comunicação com o tempo e o espaço, o registro onde estamos inscritos e continuamos a nos inscrever, e experimentamos uma forma de intimidade prática com o espaço, com o mundo e com os outros. O corpo, como essa unidade expressiva originária, como vai nos dizer Merleau-Ponty, é o centro da nossa relação com o mundo e com os outros. É a vida perceptiva do meu corpo que realiza a abertura primeira para o mundo, diz Merleau-Ponty.
É preciso mergulhar no mundo através da nossa exploração sensorial e corporal, ou melhor, o que sou, sou nesse corpo, nesse personagem, nesses pensamentos. O autor atesta ainda que o mundo é esse prolongamento do nosso corpo. E por isso mesmo, nos parece que o corpo vestido, ele torna-se tão importante para a reflexão da nossa inscrição no mundo e da constituição da nossa existência. Através do nosso esquema corporal, atravessado pelo vestir e pelo ornamento, efetua-se uma atualização do fenômeno da expressão do meu ser, que se manifesta em múltiplas aparições. Como nos lembra Merleau-Ponty, o que encontro em mim é sempre a referência a essa presença originária, e entrar em si é identicamente sair de si. E através da dinâmica do vestir e do despir, atualizamos plasticamente e corporalmente essa vocação transcendente, num grau muitas vezes imperceptível, mas presente, atuante e cotidiano. Nessa perspectiva, um autor como Simmel nos parece fundamental para refletirmos sobre essas dinâmicas sensíveis associadas ao corpo vestido, uma vez que o autor não só empreendeu esforços para compreender o que poderíamos chamar de uma sociologia dos sentidos, como também enveredou pelas tessituras da roupa e da moda na sua relação com o corpo no desenho das interações sociais. Instigado a observar os diferentes fatos provenientes da constituição sensorial do homem, os modos de apercepção mútua e as influências recíprocas que daí derivam na sua significação para a vida coletiva dos homens e suas relações uns com os outros, uns a favor dos outros e uns contra os outros, Simmel percebe que a interação entre as pessoas vem antes de tudo pelo fato de que nós reagimos uns aos outros pelos sentidos. Na sua análise sobre a moda, enquanto fenômeno social, o autor assinala a sua estrutura complexa, na qual todas as mais importantes tendências contrárias da alma estão de algum modo representadas, como, por exemplo, a necessidade de imitação e a vontade de distinção, o impulso à particularidade e a aquiescência ao universal, a coerção social e a liberdade individual. Ele destaca ainda o quanto o movimento das tendências, por exemplo, encontra-se sintonizado com o espírito do tempo e da sociedade que está imersa. Quanto mais nervosa uma época, tanto mais rapidamente mudam suas modas, pois a necessidade de estímulos diferentes, um dos suportes mais essenciais de toda a moda, anda de mãos dadas com a exaustão das energias nervosas. E nessa tentativa de compreender também os esboços da vida moderna que se descortinava, o Simmel faz um diagnóstico bastante preciso da relação da moda com o seu tempo e com o tempo de forma ampla. Ele nos diz: a moda, pelo seu jogo entre a tendência à expansão universal e a aniquilação de seu sentido que tal expansão justamente provoca, conta com o estímulo peculiar do limite, o estímulo do que é simultaneamente começo e fim, novidade e efemeridade. Sua questão não é ser ou não ser, ela é, ao invés disso, de uma só vez, ser e não ser. Está sempre bem no divisor de águas entre o passado e o futuro, e desse modo nos proporciona, contanto que esteja no seu ponto alto, um sentimento tão forte de presente como só poucas entre as demais manifestações são capazes. E nos parece que esse sentimento de temporalidade, né, do tempo presente que a moda nos proporciona, é extremamente fecundo e revela ao mesmo tempo a potência da presença de cada um de nós. No momento em que valores se volatilizam, como o contemporâneo, a roupa e a moda, crescem em importância, pois proporcionam a elevação da autoestima, favorecem uma constelação que dá lugar a uma certa particularização, ao desenvolvimento extraordinariamente forte da individualidade e, consequentemente, da afirmação de si.
Então, a gente acredita que a roupa e a moda modulam as possibilidades do corpo, fazendo com que novas disposições sensoriomotoras possam ser experimentadas, novos hábitos possam ser adquiridos, em função de uma modelagem diferenciada ou mesmo pela composição de peças sobre o corpo, configurando assim esse corpo vestido como uma unidade de sentido. Nas imagens dessa marca que a gente vai trazer aqui para vocês, a Cult, a gente vislumbra os vários perfis que a mulher pode adotar na sua existência e a afirmação da cultura feminina em suas múltiplas manifestações. A Cult comparece, entre outras marcas, como ilustração da composição da aparência, enquanto essa possibilidade de uma escultura de si e de uma bela aparição. Então, já chegando ao nosso terceiro momento, né, em que a gente vai falar dessa cultura da feminilidade e a composição da aparência na marca Cult, eu vou falar rapidamente um pouquinho da marca, né? Ela tem 3 anos de existência, né? A marca de moda portuguesa Cult, liderada pela designer Helena Pereira, ela vem apostando numa roupa moderna e confortável, em silhuetas superdimensionadas e peças intemporais, visa a mulher comum, com peças de qualidade, chiques, mas ao mesmo tempo despretensiosas e que tem uma grande versatilidade. Então, na paleta de cores, verificamos privilégios para tons neutros, como bege, branco, preto, marrom, azul marinho e cinza. Os tecidos utilizados mais frequentemente são o jacquard, o couro, o linho e a viscose de seda. A modelagem sempre ampla e bastante desestruturada, em terninhos, blazers e vestidos longos e soltos, que vão predominar os shapes da marca. A marca Cult, ela pauta-se inteiramente no e-commerce, né, com uma loja online, e utiliza com frequência a internet e o dispositivo das redes sociais para dar visibilidade a seus produtos. Nesse sentido, ela encontra-se totalmente sintonizada, né, com o contexto midiático atual, e ela atua intensamente na divulgação das peças através da exibição de imagens via plataforma Instagram. E eu tive que fazer uma conta no Instagram, porque eu não tinha até então, para poder seguir a marca, seguir os seus produtos. E reconhecendo, né, a possibilidade de análise das imagens postadas, nós decidimos adotar o método da etnografia virtual, ou etnografia, associado à antropologia virtual e visual, principalmente através da contribuição do Máximo Canevat, para compreender como a marca ela enfatiza determinados marcadores de beleza, cria suas performances corporais, fortalece sua comunidade, expande os seus negócios e também consegue estabelecer vínculos afetivos com seus clientes. Enquanto pesquisa qualitativa, enfatizamos a análise nos componentes da amostra e não em estatísticas ou volumes de imagem. A partir da observação das imagens da Cult, verificamos a constituição de uma corporalidade que explora múltiplos perfis dessa cultura feminina, conformando um imaginário que celebra a modernidade, a inserção da mulher no universo do trabalho, uma feminilidade que deseja e respira liberdade e autonomia, sem necessariamente abrir mão, né, de valores como serenidade, romantismo e leveza. E em algumas imagens que eu vou mostrar a seguir, nós temos, por exemplo, né, uma mulher que exalta uma postura altiva, determinada, independente, inscrita no cenário e num ambiente urbano, cujo centro da rua descortina uma cena do cotidiano. Na primeira imagem, temos aí um terno cinza com caimento despojado, combinado com uma camiseta branca básica, composto com acessórios inusitados, como uma sandália de cor branca tipo havaiana, né, e uma bolsa estilo quase bolsa praia. Né? Na segunda imagem, a corporalidade feminina comparece revestida por um conjunto de calças de alfaiataria e camisa de botão,
com largos bolsos em tom escuro, com sobreposição de casaco mais claro. Nas mãos, uma bolsa, carteira e um documento finalizam o look com os óculos escuros, estilo aviador. Em ambas, nós percebemos um jogo de sentidos em que o sexo dito frágil aparece firme e empoderado, e ao mesmo tempo descontraído e casual. Temos ainda mais algumas outras imagens que eu queria mostrar aqui. Doutora Renata, tem 5 minutos, por favor. Tá bom, rapidinho. Nessas imagens a seguir comparecem, né, a cultura feminina privilegiando a leveza, o romantismo e uma certa ludicidade, o contato com a natureza, a relação com as flores e o verde do ambiente ressaltam a mulher conectada com as questões ambientais, por um lado, e sintonizada com as energias da mãe natureza, né, da terra, exibindo sensibilidade, conforme a primeira imagem. E na composição da aparência, o próprio verde das plantas aflora numa blusa com capuz, combinada com um short off-white de corte solto. Nos acessórios, a flexibilidade e conforto do tênis extremamente adequado ao contexto. E na imagem subsequente, temos aí uma gestualidade corporal pautada por um certo romantismo lânguido e lúdico, em que a modelo parece brincar com as possibilidades de movimento do próprio corpo, descobrindo novas dinâmicas sensório-motoras numa atitude descontraída. O próprio jogo de sombras da imagem exacerba a mobilidade e extensão corporal, afirmando a sua plasticidade. Na próxima imagem, que já é a última, temos mistério e sedução, né? Complementando essa pluralidade de perfis que a CUT explora no seu empenho criativo, sempre privilegiando uma bela aparição. As próprias imagens traduzem com maestria esses valores, também presentes no imaginário da marca. Na primeira delas, né, o decote com transpasse em formato de X nas costas do vestido preto exibe parte desse corpo feminino com sutileza, num jogo corporal que brinca com as formas do tronco, que se duplica com a sombra que aparece na parede. A segunda imagem evidencia uma feminilidade encoberta por um ar misterioso através da jaqueta com capuz em couro em tons de marrom. O olhar pregnante da modelo potencializa esse impulso desafiador da mesma. E já para as nossas considerações finais, podemos dizer que nesse percurso investigativo aqui delineado, observamos que através do nosso esquema corporal, atravessado pelo vestir e pelo ornamento, efetua-se uma atualização do fenômeno da expressão do nosso ser. E nessa perspectiva, o corpo vestido manifesta-se esse lugar em que a vida se esconde e que permite, ao mesmo tempo, nos fecharmos para o mundo, mas também nos abrirmos para ele, nos colocando sempre em situação. O que nos mobiliza é evidenciar que a presença da roupa é quase sempre incontornável. Em alguns momentos ela comparecerá como um componente espontâneo e não consciente, em outros a roupa será completamente orquestrada na sua relação com o corpo, promovendo uma composição da aparência que objetiva uma especificidade bem definida, poderá certamente ainda atender a uma demanda de provocação de efeito bastante estratégica, sugerindo aproximações com dimensões da fantasia e do imaginário, como no caso da imagem de moda, por exemplo. A partir das imagens da CUT, identificamos que elas são capazes de provocar sentimentos de beleza, esse sensível compartilhado que faz com que nos sintamos em comunhão, a beleza pressentida como integridade do ser fechado em si mesmo como um todo, com abertura de toda a sua existência para os outros. A beleza como uma forma de existência se manifesta na aparência física em si. Dessa forma, a marca consegue acolher e agregar seus consumidores em que a bela aprovação e aparição promovem um sentimento comum. A CUT conforma uma unidade em torno de uma certa cultura da feminilidade, criando um elo entre aqueles que a consomem e contemplam, estimulando, consequentemente, um pertencimento a essa comunidade. Muito obrigada. Desculpe se ultrapassei um pouquinho o tempo. Muito obrigada, doutora Renata. Como não raras vezes as comunicações, e passa a redundância, comunicam entre si, vamos deixar o espaço de debate para o final deste painel
e passaríamos já à última comunicação do professor Luís Rodrigues, a arte, o espelho cujo reflexo desperta uma consciência sensível. O professor Luís Rodrigues é doutorado em desenho pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, é mestre em Educação Artística pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, licenciado em Artes Plásticas, Pintura pela Faculdade de Belas Artes do Porto, publicou o livro Desenho, Criação e Consciência. A sua atividade artística privilegia o desenho, mas também se dedica à pintura e escultura. Publicou diversos artigos e foi palestrante em diversos congressos nacionais e internacionais, realizou 12 exposições individuais, participa em exposições desde 1992 em Portugal, em Toronto, Londres, Seul, Amsterdão, entre outras. Tem a palavra, por favor. Então, boa tarde a todos e antes de mais agradeço o convite para poder estar aqui a explicar ou expor alguns aspectos que me são caros sobre este tema. O que eu vou falar será na condição de artista plástico, portanto, que tem uma prática criativa extensa, relativamente extensa, particularmente no desenho, e, portanto, aqui a exposição que eu farei centrar-se-á nas artes visuais, mas particularmente no desenho, embora seja extrapolável para outros tipos de arte. Relativamente ao título que eu indiquei aqui para a minha apresentação, que é a arte enquanto espelho cujo reflexo desperta uma consciência sensível, eu optaria já por aqui indicar algumas notas acerca de alguns conceitos que aqui estão incluídos no título, designadamente a sensibilidade, que é, no fundo, uma das palavras nucleares do colóquio. Relativamente à sensibilidade, eu vou primeiro contextualizá-la no processo criativo e desde já assumindo ou adotando a ideia de que o processo criativo a esse nível é uma experiência holística, uma vez que envolve ou convoca diferentes tipos de sensibilidade. E esses diferentes tipos de sensibilidade, eu posso diferenciá-los desde os níveis mais primários aos níveis mais sofisticados, se é assim que se poderiam designar, mas posso indicá-los como tal. Relativamente à sensibilidade mais primária, aquela que se relaciona com as sensações, e que tem a ver com a nossa manifestação orgânica, de que não temos consciência, nem sequer a opção por direcioná-la ou redirecioná-la, porque a razão não tem uma influência sobre essas sensações. Relativamente ao processo criativo, elas são convocadas, e eu estou a referir-me às artes visuais que impliquem a manualidade, são implicadas desde a questão da sensação áptica, ou então relacionando-a com os movimentos que o corpo terá que fazer no gesto da criação dessa representação, ou de outra forma que possa ser também tridimensional. Portanto, o processo criativo começa com esse tipo de sensibilidade. Em relação a outro tipo de sensibilidade, que também ele não tem o controle da racionalidade ou do juízo racional, que o possa diferenciar conforme a deliberação do pensamento, será a sensibilidade emotiva. Em relação à sensibilidade emotiva, que também tem a ver com a manifestação espontânea do nosso organismo também,
ela é convocada no processo criativo na medida em que o artista que está a desenvolver o seu processo criativo poderá, no fundo, emocionar-se ou desencadear uma emoção acerca do que vai visualizando. E eu depois vou explicar em que medida é que esta situação tem importância para o tema que eu aqui vou desenvolver. Depois, outro tipo de sensibilidade que é afetiva, aí neste tipo de sensibilidade já há uma influência da racionalidade, do juízo, que torna o afeto de apego ou desapego em relação a outrem, e por fim, mas não definitivamente, temos a sensibilidade perceptiva, a sensibilidade à forma, a vulgarmente designada a sensibilidade à estética formal, que nos direcionaria para a neuroestética e que eu não vou aqui desenvolver. E por fim, num patamar bastante mais elevado, incluiria a sensibilidade artística e, portanto, no âmbito da cultura, e é a que eu incluo, ou na qual incluo, não só a sensibilidade estética e formal, mas todas as outras sensibilidades, no caso do processo criativo, incluindo a sensibilidade relacionada com as sensações, no caso da sensibilidade artística que tem a ver com a recepção da obra, eu excluiria esse primeiro tipo de sensibilidade que tem a ver com a convocação do corpo para a produção da obra de arte. Ora, em relação à questão da sensibilidade emotiva, que ao bocado referi e que disse que iria explicar e correlacionar com estas questões que se prendem com a sensibilidade artística, neste caso, eu já posso fazer aqui remeter este tipo de conceitos para o título que eu escolhi para esta apresentação e que tem a ver com o facto de entender a arte como espelho ou enquanto espelho cujo reflexo desperta uma consciência sensível. E passo a explicar. Enquanto processo criativo, processo de criação artística, a obra funciona como espelho na medida em que o artista intui na obra enquanto reflexo do seu interior, porque no fundo a obra de arte materializa toda a interioridade que se gera antes e durante o processo criativo. Portanto, a obra de arte reflete essa interioridade e o autor vai vislumbrando essa interioridade através desse reflexo e vai dialogando com esse reflexo. Na verdade, ele estabelece um diálogo consigo próprio. E a obra de arte é apenas uma ponte entre a exterioridade de si próprio ou do mundo externo e a interioridade do autor que a cria. Ora, esta questão é importante para mim pelo seguinte, porque eu considero que o artista, no fundo, desenvolve uma experiência intrasubjetiva em que há uma relação entre o eu consciente e o eu inconsciente. Entre, diria, a exterioridade da interioridade e a infra-interioridade, que seria o eu inconsciente. Ora, nesta experiência de relação entre uma coisa e outra, entre uma realidade e outra, o artista vai se sensibilizar perante si próprio, mas terá que o fazer através da materialidade da sua interioridade. E essa materialidade é a própria obra de arte. A obra de arte é a materialidade da interioridade. E nesta experiência de autossensibilização é onde se funda a motivação subjetiva do artista para explorar o mundo externo ou o conhecimento objetivo.
Portanto, no fundo, ou numa palavra, o que diria é que o artista estabelece uma relação entre um conhecimento objetivo que se relaciona com a forma, com a visibilidade da forma, relaciona esse conhecimento com um conhecimento subjetivo ou um autoconhecimento. E nessa relação entre interno e externo será onde se promove a vontade de criar, isto é, na verdade, de reencontrar o seu eu interno. Será nesse aspecto que eu acho que é importante aqui explicar, acerca desse aspecto que eu acho que é importante explicar estes conceitos. Portanto, isto numa perspectiva intrasubjetiva. Agora, na questão da abordagem da sensibilidade como receptor, isto não esquecendo que o artista é receptor da sua própria obra, também, mas colocando numa outra realidade de experiência a pessoa enquanto receptora da obra de arte de um artista que a produziu, eu considero que a sensibilização à obra de arte, mais uma vez, não se prende somente com a sensibilidade à forma, mas mais do que isso, a uma certa relação intersubjetiva entre o receptor e o autor. Isto é, é possível, e isto são abordagens que são questionáveis e que se podem colocar num outro patamar de abordagem, mas a intersubjetividade, na verdade, na relação com a obra de arte, o que incute nesta relação é o facto de que há uma comunicação subjetiva entre sujeitos e essa comunicação é subliminar, e o que permite e que facilita essa comunicação subliminar é precisamente a obra de arte enquanto não objeto, mas sim um objeto sensível. Portanto, nesta medida, o que se estabelece é uma relação de conhecimento subjetivo e sensível entre o autor e o receptor. Portanto, só um momento. Portanto, o que eu tento aqui explicar é que, de facto, por um lado, o artista, ao produzir a sua obra de arte, desperta um conhecimento sobre si próprio, na medida em que vai, na obra de arte, visualizar a sua interioridade, e aí estará a fazer, a ter um contacto indireto com a sua interioridade, portanto, há um fenómeno de conhecimento ou autoconhecimento tácito, e na relação do receptor ou do fruidor da obra de arte, poderá também haver um conhecimento acerca de si próprio, mas também um conhecimento subliminar acerca do que o artista terá sentido e pensado ao mesmo tempo. Porque é que o receptor, enquanto fruidor da obra de arte, poderá também ter um conhecimento de si próprio nessa experiência? E isto agora recuperando a questão da obra de arte enquanto espelho e enquanto cujo reflexo poderá despertar uma consciência sensível. Neste aspecto, nesta situação do receptor ou fruidor da obra de arte, poderá acontecer, para além dessa comunicação intersubjetiva, um mecanismo de introjeção em relação ao artista. E como é que isto se vai refletir no seu autoconhecimento da pessoa, do receptor, do fruidor? Eu explico de uma forma rudimentar, porque não dá tempo, de que o receptor da obra de arte
ao fruir, ao observar a obra de arte, poderá senti-la como espelho e que um espelho que reflete a interioridade desse fruidor. Ora, esse processo de sensibilização, na verdade, poderá ser o facto de que esse reflexo poderá desencadear um conhecimento de si próprio fruidor que poderá sintonizar ou coincidir, de certa forma, com a sensibilidade e interioridade do outro. E claro está que eu, como se torna claro, estou a juntar ou a colocar numa só experiência o conhecimento e a sensibilidade, daí a referir que a obra de arte desperta a consciência sensível. Simplesmente porque considero que a produção artística e a recepção da obra de arte é, na verdade, um objeto que desperta a consciência e o sentimento acerca desse fenómeno de consciência. Isto é, não se trata de pensar sobre uma forma, não se trata de perceber pelos sentidos a forma, mas sim, talvez, trata-se de um fenómeno de descoberta de um conhecimento latente e nessa descoberta e nesse desencadear do conhecimento latente poderá, de certa forma, ativar-se ou libertar-se uma sensibilidade que poderia estar, na verdade, reprimida ou oprimida pela oposição da razão. Portanto, neste sentido, eu considero que a produção da obra artística é, na verdade, uma procura de um equilíbrio entre a racionalidade e a sensibilidade. Não se trata de só explorar a sensibilidade, mas também a racionalidade. Porque a racionalidade será, na minha perspectiva, o que poderá colocar uma ordem num certo caos da sensibilidade, se pensarmos que a sensibilidade não tem forma, mas pode, no processo artístico, adquirir uma configuração e consegue-a por ordem do pensamento racional, não é? Porque isto focando-me na questão da representação do desenho, o desenho, de uma forma bastante redutora, o desenho é dar forma, é configurar, mas é configurar um pensamento. O pensamento no desenho transparece algo de interior que estaria latente ao nível mental. Portanto, a forma que o desenho representa é a representação de um pensamento. Mas o processo de representação do pensamento passa por aquelas sensibilidades que eu referi, passa pela sensibilidade do movimento do corpo, passa pela emotividade do processo em que o artista descobre algo que estava latente e que, no fundo, que o sensibiliza e que é uma sensibilização sobre si próprio, sobre a sua interioridade, passa pela também sensibilidade afetiva, na medida em que o artista procura um reequilíbrio interno sobre si próprio, e isto até nos direcionaria para um certo processo catártico, e passa também pela sensibilidade como eu tinha dito e já aqui referi várias vezes, pela sensibilidade ao conhecer-se e ao conhecer. Ora, eu penso que poderei terminar esta minha apresentação concluindo então que o processo criativo implica uma sensibilização ao conhecimento, e essa sensibilização ao conhecimento passa, de facto, pelo conhecimento objetivo, entendendo que a representação ou a materialização do pensamento é um objeto que, embora seja a materialização de algo que é imaterial, que é o pensamento e o sentimento, e tudo isto se conjuga com o conhecimento subjetivo
que vai fluindo no processo criativo ou no processo de materialização da obra de arte, e é nesta conjugação, ou nesta conjunção entre o conhecimento subjetivo e o conhecimento objetivo, é nesta conjunção que se materializa a obra de arte, mas também é nesta conjunção em que o artista se sensibiliza perante aquilo que descobre. E por empatia, por introjeção, a pessoa que frui a obra de arte do artista estará também a ter uma experiência em que conjuga, ou no fundo, cria uma simbiose entre o pensamento subjetivo e o pensamento objetivo, porque, de facto, é essa a nossa realidade, é essa a nossa essência, e, no fundo, a obra de arte será uma oportunidade, digamos, de que, enquanto fruidor ou enquanto artista e também fruidor da obra de arte que vou descobrindo, é a oportunidade de fazer reconvergir a sensibilidade com a racionalidade na sua condição, diria, originária do ser humano. Iria concluir então por aqui. É claro que o texto que eu escrevi é bastante mais extenso, bastante mais detalhado, mas a apresentação oral penso que seria deste modo um pouco mais apelativa no que me diz respeito, e ficaria então por aqui a minha apresentação. Muito obrigada, professor Luís Rodrigues, que nos apresentou uma interessante comunicação em que a obra de arte aparece como viajante entre o pendor mental e o pendor material. É evidente que nenhuma destas esferas pode ser negligenciada, sobre pena de a obra de arte não aparecer, e ao dizer isto estou também a pensar em Francisco de Holanda, que nos diz precisamente, que nos apresenta precisamente esta ideia. Quero também agradecer à professora Renata Pintombo a estimulante comunicação, que apresenta e que apresentou a interessante relação entre Kant e Ponty, em torno de um sentir em comum. Eu diria que a sua apresentação teve certamente muito interesse para os alunos que cursam estética e que precisamente vão ser avaliados nestas matérias. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, deixar alguma questão. Por favor, abra o debate. Posso, Idalina? Por favor, Francisco, por favor. Sim, estou aqui com a internet em casa, que eu, entretanto, vim para casa. Está um bocadinho trêmula. Em todo caso, eu ainda assisti a quase totalidade da apresentação do Luís Rodrigues, Luís Filipe. Olá, Luís, viva. E pareceu-me que há aqui uma sistematização de algo que noutras ocasiões até já tínhamos discutido e conversado. Eu tinha aqui apenas mais uma questão. É certo que a apresentação do Luís foi mais fluida, mais informal. Em todo caso, notei alguma afinidade entre a forma, esta procura do equilíbrio entre as duas dimensões da obra de arte e o modo como ela se constitui enquanto mediador, não é, dessas duas esferas, também com alguma analogia com a teoria da formatividade do Pareyson, não é? Que eu creio que poderá ser uma chave, não sei, Luís, se eventualmente te parece oportuna, mas esta ideia da formatividade que releva precisamente daquela sistematização que o Eco faz entre a estrutura estruturante e a estrutura estruturada, ou seja, o modo como a obra se torna significante nesse processo, né? E não prescinde dessa experiência, ou seja, em todo caso, a
ideia de reflexo e de autoconhecimento também me pareceu muito oportuna, ainda que a própria ideia de reflexo também nos remete para uma ideia de espelho, cuja linearidade eu gostaria talvez de ver um pouco mais, ver um pouco esse desafio, até que ponto o reflexo e o espelho não funciona mais como um caleidoscópio, porque depende de uma série de outras. Por um lado, o espelho planifica a realidade, não é? E devolve-nos um aspecto que nós tomamos pelo todo, não é? Uma espécie de fragmento, não é? Que se paradigmático, porque ele é tomado como suficientemente exemplificativo, mas em certa medida funciona como um jogo também de reflexos, não é? Que incorpora um conjunto de ilusões que se anulam e se relacionam, portanto, reciprocamente. Era um pouco essa a ideia, porque na verdade na tua apresentação, Luís, a obra de arte aparece quase como um facto singular, não é? Isso penso que foi um pouco uma constante que eu senti ao longo da apresentação. A dúvida que eu tenho é se não há mais do que a singularidade da obra de arte, uma ideia de ecossistema, não é? De interação, Há duas questões, né? Uma delas é que no processo criativo há uma reflexibilidade entre a forma e o conteúdo. Ou seja, no que aqui expus, não considero que haja só a forma, mas a forma é uma projeção de um conteúdo, mas a forma vai se refletir também na formulação do conteúdo ou reformulação do conteúdo. É uma dialética que eu considero que há sempre no processo criativo. E essa dialética também existe no espelho. Isto é, o reflexo não é algo de instantâneo, pré-definido ou pré-determinado pela visualidade externa do artista, mas sim um reflexo que se vai regenerando, que se vai reformulando. E o artista estabelece um diálogo com essa reformulação. Essa reformulação é o diálogo. Portanto, o reflexo é um processo que se vai desenvolvendo e o resultado final da formulação e reformulação desse reflexo será obra de arte. Mas isto considerando que o artista não vê no espelho o reflexo do eu consciente, mas sim o reflexo de um vislumbrar do eu inconsciente que se vai revelando à medida que se estabelece essa dialética externa e interna. Não sei se Obrigado, claro. eu acho que sim, acho que ficou mais claro o modo como entendes e como compreendes o processo da própria significação, não é? Obrigado. Tenho pena, mas não assisti à conferência da Renata, irei depois ver com cuidado, uma vez que... Está a ser gravado. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma questão. Bom, dado o adiantado... Eu queria somente parabenizar a comissão organizadora, a professora Idalina Sidoncha, por esse colóquio extremamente sensível também, a respeito do sensível, e dizer da minha satisfação em ter ouvido Francisco, a minha querida amiga Renata Pitombo, Luiz Rodrigues, o artista é sempre bom. Luiz, a gente ouviu os artistas o que tem de mais importante em tudo isso. Nós somos apenas pesquisadores, investigadores das obras de vocês e, portanto, queria parabenizar vocês todos, Urbano, esse grupo importante, interessante de investigação, e vamos, então, ao segundo colóquio no próximo ano, não é isso? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês todos. Vamos com certeza. Obrigada, Idilena, obrigada, muitíssimo obrigada. Então, dado o adiantado da hora, vamos encerrar os trabalhos pelo dia de hoje, agradecendo penhoradamente a todos os convidados pelo trabalho, pela participação e deixando nota que
amanhã, dia 4 de maio, pelas 10 da manhã, retomamos os trabalhos. Hora de Portugal, é bom referir, 10 horas de Portugal. Retomamos os trabalhos com o painel temático 3, as mutações da sensibilidade na ampliação dos sentidos de cultura, e posteriormente com a conferência de encerramento, a escuta da voz na trilha do sensível, precisamente, conferência essa precisamente proferida pela professora Edilene Matos. Muito obrigada a todos, grata pela vossa presença, até amanhã. Eu só queria uma pergunta, gente, o horário agora de diferença, 4 ou 5 horas, porque a França está 5. 4 horas. 4, ok. 4 horas. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigada a todos. Boa tarde. Até amanhã.